Sejam todos muito bem-vindos. Estamos chegando no nosso segundo episódio, Mentoria Sistêmica para Negócios. Então, para contextualizar vocês, esse é o nosso segundo, já tem o primeiro, você pode assistir aqui no YouTube. E quem que eu estou trazendo? Eu estou trazendo aqui mentorados que participam da nossa mentoria de implementação Negócio Enxuto, que é regada a ativação da identidade e da postura adulta. O que que a gente acredita do lado de cá? Que 80% diz respeito a quem você é e 20% a estratégia que você vai utilizar. E empreender talvez não seja uma coisa tão comum na nossa vida. Eu não sei vocês, mas eu fui treinada, preparada de que eu devia estudar e seguir carreira no mundo corporativo. E assim eu fiz e fui muito feliz no mundo corporativo, mas desde maio de 2013, o que que eu resolvi? Eu resolvi empreender no meu próprio negócio e hoje eu acredito ter bastante know-how para isso, para poder fazer isso. Eu ensino, eu contribuo com outros empreendedores que também estão estruturando o negócio. Mas como eu percebi, Dri, o que que aconteceu comigo lá no começo? Eu percebi que parecia que eu tinha talento, eu tinha conhecimento, mas eu não dava conta de fazer as coisas. Foi aí que a visão sistêmica entrou na minha vida, que virou uma metodologia aqui dentro, empreendedorismo sistêmico, as dinâmicas ocultas por trás do resultado, que eu descobri que não é só questão de ter uma estratégia, e sim quem eu sou, 80% está em mim. Então, quais são os padrões que eu estou repetindo, quais são as dinâmicas ocultas que estão me pegando. E esse vai ser o intuito do nosso bate-papo de hoje. Então, eu vou começar, Adri, pedindo para você se apresentar, e aí a gente vai tocando aqui a nossa conversa. Bom, primeiramente, bom dia a quem estiver assistindo depois. Bom dia, Alê. Bom dia a todos. E muito obrigada pelo convite, Alê. Eu estou muito honrada de estar aqui conversando com você. Está sendo essa primeira experiência participar de algo assim, então eu estou bastante feliz pelo convite. Obrigada mais uma vez. E eu sou a Adriele Piva. Eu sou filha da Cláudia e do Cido. E como eu vou me apresentar, né? Bom, eu já fiz tanta coisa nessa vida, já morei em tantos lugares. Atualmente eu tô na minha cidade natal. Então, depois de muitas andanças, eu voltei para minha cidade natal. Depois de um processo também de reconexão comigo, de entendendo o que que eu queria de verdade, porque assim como a Lê comentou, eu também fui treinada para ir para o mundo corporativo, porque para enriquecer era lá nas corporações, as grandes empresas, que as pessoas iriam enriquecer. E eu sempre tive o sonho de mudar minha realidade financeira, né? Então eu fui buscar lá, né? No mundo corporativo. Também fiquei por muitos anos lá, mas nos percursos da vida eu fui identificando que eu tinha muitos bloqueios quando eu estava lá no mundo corporativo, que as coisas não andavam, e por mais que eu fizesse cursos e cursos, por mais que eu me empenhasse, por mais que eu quisesse, tinha algo que fazia com que as coisas não fluíssem como para outras pessoas fluíam com leveza. E então eu comecei a olhar para isso, eu comecei a falar, por que que as coisas não estão dando certo na minha vida? Né? Por que que tá dando errado nos relacionamentos pessoais e nos relacionamentos profissionais? O que que tá acontecendo? E foi então que eu também me encontrei no mundo sistêmico. Eu fui buscar ajuda no mundo sistêmico e eu comecei a identificar lá que na verdade, eu poderia estar repetindo, né, buscando algo para o meu sistema e que não necessariamente era ali que eu iria desabrochar a minha parte profissional, a minha carreira e tudo mais. Então, desde 2016, que eu me entendo assim, Driele buscando autoconhecimento, buscando me desenvolver, tanto de forma técnica quanto com a parte sistêmica, porque eu acredito muito nisso que a Lê traz, ela tem até um bordão, né, que 80% é quem você é e 20% é a estratégia, e eu acredito muito nisso, porque foi uma verdade na minha vida. Eu tinha 80% de estratégia e as coisas não funcionavam. E aí eu fui invertendo o jogo, né? Com esse meu desenvolvimento, desde 2016, eu então fui fazendo transições de carreira, né, me desenvolvendo para mudar de área. Eu também pude melhorar meus relacionamentos. Eu casei, hoje eu tô casada. Então, a minha vida foi encaminhando quando eu comecei a dar atenção para quem eu era, né? Então, isso é um pouco da minha história, né? Esse movimento de conexão.
comigo mesma e onde eu tô chegando a partir disso. Bonito, Dri. E qual é o momento que hoje você tem um negócio, qual o momento que você falou assim, ó, esse daqui é o negócio que eu quero fazer agora? Quem você ajuda e o que é que você faz? Ok. Olha, essa questão assim de definir, né, levou um tempo, porque, como eu comentei, desde 2016 eu fazia muitos cursos, todos para desenvolvimento pessoal meu. E aí chegou um momento, lá por meados da pandemia, que eu comecei a querer fazer formações, porque eu falei assim, nossa, isso aqui é tão interessante, isso é tão legal. Tem tanta coisa aqui que acho que as pessoas, né, precisam saber, que acho que eu quero começar a fazer formações para que eu possa trabalhar com isso. E aí, na pandemia, possibilitou muito essa coisa dos cursos online, que eu comecei a fazer as formações online e tudo mais. E tudo isso ainda era para eu ganhar aquela parte das formações teóricas que eu não tinha e que eu me sentia mais segura, né? Conforme eu ia fazendo esse desenvolvimento a partir das teorias e tudo mais. Só que eu ainda não me sentia pronta. Então, a pandemia foi em 2020 e eu decidi empreender só ano passado. Eu estou empreendendo faz 1 ano e 3 meses. Até então, eu adquiria vários cursos, eu estudava, eu falava com as pessoas próximas, eu meio que, né, falava coisas que as pessoas falavam para mim assim, nossa, você poderia, né, tipo, ajudar alguém com isso e coisas assim, né? Mas ainda tinham aquelas partes de medo, de insegurança, né? Aquela incerteza. Por a gente trabalhar no mundo CLT, a gente tem a segurança, né? De ter salário, de ter aquela estabilidade, entre aspas. E então eu fui tendo que me desenvolver, olhar para os meus medos, para os meus bloqueios. Então foram longos períodos até que eu falasse assim, não, agora eu tô pronta. E isso faz 1 ano e 3 meses atrás, que eu então defini que eu falei, não, eu vou pedir demissão do meu trabalho, mas tudo isso com uma organização financeira por trás, foram 6 meses antes pensando em tudo isso, então eu fiz todo esse processo, né, com calma, para que eu ficasse segura com esse processo. E aí, quando eu disse que eu iria finalizar esse movimento de trabalhar no corporativo, eu já tinha noção do que eu queria trabalhar e empreender, que isso é um pouco importante para mim. Eu queria, né, não queria parar do nada. Então, enquanto eu trabalhava, eu pensava, minhas horas vagas eram focadas nisso, em pensando em organizar o que eu iria falar. Nas redes sociais, eu já comecei a falar sobre feminino, e então eu fui levando para esse lugar. Qual era o lugar? O lugar da mulher fortuna, que faz tudo para todo mundo. O lugar da mulher que está exausta, cansada, sobrecarregada e que ela pode voltar para um lugar de fluidez, de leveza na vida. E eu ia trazendo isso nas minhas redes sociais. E eu via que muitas pessoas que me seguiam, tipo, me dava retorno, me mandava comentários, me mandava mensagem no direct falando, nossa, faz muito sentido, né? E aí então eu falei, não, é isso mesmo, eu quero trabalhar mostrando para as mulheres, principalmente, que se a gente faz um caminho de volta para casa através de um processo, olhando para tudo aquilo que eu fiz desde 2016 e eu fui juntando assim até criar uma espinha dorsal, eu fui percebendo que dava para sair desse movimento da fortuna, porque eu era essa mulher fortuna no profissional, nos relacionamentos. E aí eu falei, uau, eu acho que eu posso levar isso para mais mulheres, né? Eu posso mostrar para elas que o mundo pode ser leve apesar da dureza da vida, né? E não é sobre fugir da dor, não é sobre você ter uma feminilidade de colocar, sabe? Sabe, esse colar de pérolas não quer dizer nada sobre mim, porque em 2016 eu usava colar de pérolas, mas eu estava na fortuna. Então as pessoas me viam como uma mulher delicada por fora, mas eu era grossa com as pessoas, sabe? Eu era durona, eu queria impor as minhas coisas. Então eu falei, não é sobre você ser fortuna por fora. Não, é sobre você ser uma mulher leve. E aí, com o tempo, eu fui, então, vendo que tinha como.
esse caminho e que eu poderia mostrar para outras mulheres. Então eu pensei assim, eu não quero trabalhar como a maioria das pessoas trabalha, falando sobre relacionamento. Eu quero falar de um lugar de como ela se relaciona com ela mesma, como ela integra as partes dela que ficaram pelo caminho, principalmente essa reintegração com a mãe, essa ruptura que a gente tem quando a gente fica naquela postura do masculino, do mundo masculino, né? E aí a gente se conecta com liderança, estratégia, né? O mundo gosta das nossas qualidades mais masculinas e aí a gente abre mão, né, das nossas qualidades femininas. E uma mulher só se torna mulher quando ela está perto de mulheres, né, principalmente mãe e tudo mais. E eu fui então criando um processo para isso. E então quando eu estava com tudo pronto, eu falei, não, vou encerrar o meu movimento no corporativo. Encontrei uma mentora, ainda não era a Lê, mas eu encontrei uma mentora para me ajudar a criar um produto, a formatar uma mentoria. Foram 3 meses que me ajudaram muito naquele começo para, né, criar realmente um começo e um meio e um fim e tudo mais. E aí então eu comecei no digital, né, a falar sobre o produto e tudo mais. Mas eu acho que isso ainda já posso aprofundar nisso. Quer que eu conte um pouquinho desse primeiro ano, Ale, ou você quer fazer algum Pode comentário? seguir, pode seguir. Ok, então, o que que aconteceu? Depois que eu fiz esse processo de mentoria nesse começo, que me ajudou muito, porque daí eu tinha segurança para entender e poder explicar para as pessoas o que era o produto, eu tinha o desafio, então, de fazer aquele movimento que a Lei chama de método sala, né? Que é reunir um grupo de pessoas, né? E ir lá, então, vender para elas, né? A mentoria em si. E aí foi o que eu fiz. Eu tive uma ideia, fiz um movimento no grupo de WhatsApp, convidei muitas mulheres, 3 delas fecharam e as demais, né, até o momento, não tinham fechado ainda. E aí foi um movimento que eu já aprendi muito ali. Eu já entendi que eu fiz algumas coisas erradas no método Sala, eu puxei um gancho que talvez não tinha tanta relação assim com o que eu queria vender depois no final. E aí, mas assim, foi aquele movimento de olhar para os erros também, lidar com os desafios do erro, né? E seguir apesar deles, né? Então, beleza. Isso foi lá em novembro, acho que foi mais ou menos em novembro. Fizemos a mentoria com as 3 mulheres e foi muito gostoso, porque foi definitivamente a primeira vez que eu tinha colocado o meu produto, né, na rua, e eu vi o quanto eu estava pronta, confiante, né, para trazer todo aquele conteúdo em cada uma das sessões, né, da mentoria, que foi em grupo. Um desafio, porque a maioria, né, das pessoas recomenda que a gente comece no individual, e eu sentia que o movimento podia ser em grupo. Que aí então eu falei, não, uau, eu tô preparada, né? Eu consegui fazer. Nossa, foi muito bom. Então aquilo me deu um gás do bem-estar, que é outro ponto que a Lê traz, que a gente precisa ter bem-estar naquilo que a gente está fazendo, né? Porque se a gente vai com uma energia de não bem-estar, as coisas não fluem tão bem. E fechado esse primeiro módulo de mentoria, eu insisti fazendo posts na internet, né? Segui, mas eu não conseguia mais chamar pessoas para o movimento. E aí isso veio para mim assim, né? Por longos períodos de tempo. Só que como eu estava num outro país, me mudando, eu não dava tanta atenção assim. Então eu falava, eu vou seguir fazendo as postagens, mas vou deixando. Eu via que tinha algo errado, eu via que algo não estava funcionando, mas eu meio que fui deixando em segundo plano essa questão. E ali, então, eu dei uma estagnada. Eu dei uma estagnada e aí eu comecei a me questionar o que é que estava acontecendo, qual era o meu comportamento, né? Eu comecei a me questionar, né? Porque eu acredito que quando você se questiona, a resposta vem, né? De algum lugar. E aí, assistindo, então, um outro curso que eu tinha adquirido, a professora desse curso recomendou a Ale. E aí eu peguei e fui pesquisar a Ale no Instagram, gostei dos conteúdos dela, entrei na bio dela, tinha vários cursos que já dava para comprar, então eu já comprei alguns para já ter aquela primeira experiência e ver qual que a Ale entregava, como é que era. E uma coisa que eu gostaria de ter na mentora era que ela fosse sistêmica, porque eu não queria ir para o mundo digital
com os mentores digitais sem ter por detrás um plano de fundo sistêmico. Isso já estava bem pautado para mim. Então, a Lê caiu como uma luva nesse sentido, porque ela fala de empreendedorismo no digital, né, e também em outras vertentes, mas com esse lugar do sistêmico. E aí eu falei, uau, gostei, vou me conectar com a Lê. E isso faz 3 meses. Foram 3 meses que eu tô com a Lê, né? E então a Lê me trouxe esse gás que eu precisava para aquele momento de estagnação que eu estava no empreender. E aí aquilo estava me deixando, não estava faturando, eu estava faturando pouco, eu estava com o quê? Sem bem-estar, eu estava, né, querendo fazer o negócio acontecer na força, né? Na tentativa, sabe, na tentativa só de falar, eu tô fazendo, mas eu tô fazendo sem estar organizado, dentro e fora. E então, acho que foi um pouco disso, assim, Ale, falando já do meu empreender e já contando toda a história. Tá? Legal, vou fazer uma recapitulação aqui para todo mundo para a gente ir encaixando as peças. Aí, se for surgindo algo Vamos. para você observar ou para você perguntar, fica à vontade. O movimento do empreender sistêmico, ele consiste em algumas partes, né? Então, eu gosto de separar em três grandes pilares. O primeiro é a ativação da identidade da postura adulta, que é ter força para fazer aquilo que precisa ser feito. Um pouco dessa pergunta que você começou a se questionar. Ó, parece que eu estou fazendo algumas coisas aqui, mas eu não estou fazendo de forma estruturada. Então, a gente sempre vai olhar qual é a parte em você que não quer caminhar do presente para o futuro, que está caminhando do presente para o passado, repetindo padrões, talvez olhando, né? Cada um vai ter a sua questão, né? Somos famílias únicas, somos sistemas únicos, mas a gente tem algumas pistas que são boas, que é a repetição de padrões, porque a gente aprendeu com o grupo no qual a gente faz parte até hoje, que é a nossa família. Então, o que que a gente aprendeu sobre negócios? O que que a gente aprendeu sobre o feminino? O que que a gente aprendeu sobre relacionamento de casal? O que que a gente aprendeu sobre empenho? Então, tudo isso, a criança que mora em nós até hoje, ela foi vendo os grupos, como é que os grupos eles interagiam entre si. Então, a gente traz muito disso. A própria questão do empreender. Será que nós somos estimulados a empreender? A gente sabe que sim, tem um pequeno grupo que foi estimulado a empreender. E olha que interessante, eu, por exemplo, eu tive um pai empreendedor. Meu pai teve várias empresas, mas meu pai incentivava a gente a, vocês vão estudar e vocês vão seguir carreira no mundo corporativo. Ele nem falava da Uhum. gente assumir aquilo que ele tinha, era até uma coisa interessante. Então, ok, dentro da postura adulta ativada é como que eu começo a caminhar do presente para o futuro, porque até 95% das minhas ações são inconscientes. Então, quando a gente está fazendo movimentos sistêmicos, o que que a gente está fazendo? Colocando uma mãozinha lá naquilo que está inconsciente e trazendo para o presente. Diferente de uma mentoria tradicional, que vai trabalhar dentro do pilar 2. Então, o nosso pilar 2 é o quê? Modelo de negócios enxuto. Aqui a gente começa com esse modelo de negócio enxuto, porque ele é um negócio que ele começa só com você. Então, ele é enxuto, só você. Daqui a pouco você contrata uma, duas pessoas para fazer coisas pontuadas e pode ser que você traga alguém para dentro da equipe. Só que dentro de um modelo de negócio enxuto, dá muito bem para você viver tão bem melhor ou muito melhor do que se você estivesse no mundo corporativo num cargo de liderança, né? Gerando hoje, fazendo aí 10 mil, 20 mil, 25 mil reais. Então, hoje você faturar no digital 300 mil reais, você consegue tranquilamente ter 60, 70% de lucro para você. Por quê? Porque é enxuto. Então, você faz pequenos investimentos e hoje a gente tem uma coisa chamada inteligência artificial que facilita muito esse processo, né? Então, quem fatura hoje 300 mil reais por ano é, é, é capaz de dar saltos de 300 mil para meio milhão e até mesmo para 1 milhão, graças ao que a gente está vivendo exatamente nesse momento com a inteligência artificial. Então, dentro do primeiro pilar, você, ativação da identidade da postura adulta, todo o teu contexto sistêmico, como é que você navega dentro das relações dentro de grupo. Grupo da família, família atual, amigos, negócios, clientes, audiência, olha só, toda essa base relacional. Segundo pilar, negócio enxuto. E aí, dentro do negócio enxuto, a Adriele falou sobre o método Sala, é a nossa estratégia central de vendas, que é quando você reúne um grupo de pessoas para poder te ouvir.
dentre você fazer uma venda um a um, fazer um canvas, um modelo de negócio, ter um método, é importante que você tenha um método e seguir cronogramas, né, gente? Então a gente precisa ter ali as atividades que eu preciso para poder cumprir. E o terceiro é o mapa visão de futuro atraente, que é onde entra a questão do bem-estar e entram outros dois elementos que são essenciais: qualidade relacional e também a saúde. Se você não tem saúde, se você não tem qualidade relacional, fazer tudo que precisa ser feito no seu negócio pode ser uma grande cilada para você. Então, o mapa visão de futuro atraente é o que que eu estou olhando para as minhas três áreas: saúde, relacionamentos e negócios, e colocar isso dentro de um plano. E esse plano é o quê? Como é que você organiza isso dentro da sua rotina? Então, pilar um postura adulta ativada, pilar 2 modelo de negócio, e no pilar 3 mapa visão de futuro atraente. Eu preciso sentir bem-estar dentro das três áreas e dividir. Por quê? Dentro do seu dia, ou você está produzindo ou você está se distraindo. Ou você está fornecendo ou você está consumindo. Então, eu preciso tomar decisões estratégicas aqui, saindo desse padrão que eu estou repetindo, que muitas vezes é o piloto automático. E a gente tem vários estímulos externos querendo a nossa distração. Então, quando você se distrai, você está gastando o teu bem mais precioso, que é o tempo, no lugar de você estar o quê? Construindo, no lugar de você estar produzindo. Construindo o quê? Você está construindo seu futuro, mas você precisa gostar de fazer isso dentro do presente. Então, trabalhando dentro desses três pilares, que é o que a gente desenvolve dentro da nossa mentoria de implementação negócio enxuto, é sempre estar olhando para essas três partes. E por que que ela surge, né? Por que que nasce o contexto sistêmico? Por que que entra, né? Essa metodologia eu chamo a metodologia de empreendedorismo sistêmico. Você não olhar não olhar de forma isolada. Ah, o meu negócio não está funcionando porque eu não tenho estratégia. Talvez, mas talvez você tenha estratégia, mas você não tem força de ação para fazer aquilo que precisa ser feito. Por quê? Porque talvez você não sinta permissão, porque você está repetindo padrões, porque tem dores que elas precisam ser curadas e sanadas. E a gente vai fazendo estudo através do quê? De aulas de conhecimento e de exercícios sistêmicos e de provocações, né? Quais são as provocações que eu preciso colocar? Fala, Adri. E dentro disso, Ale, outra coisa que a gente também vai notando, percebendo nesse começo, é que às vezes a gente está fazendo algo no efeito manada, né? Que é fazer porque todo mundo está fazendo. Então, uma coisa que eu notei, né? Eu comecei com a mentoria, mas o que eu comecei a perceber que para mim funcionou e que então eu comecei a testar foi os workshops. E workshops tanto presenciais quanto online. Porque aí eu comecei a perceber que era uma coisa que eu gostava muito de fazer, que eu já fazia antes num outro trabalho que eu tinha, que era facilitar cursos, né? E aí eu comecei a pensar assim, por que não fazer um evento presencial? Que eu acho que vai ser muito legal. Nossa, mas se eu fazer evento presencial, né? Tipo, será que vai vir gente? Será que... Mas sabe aquele movimento que, por mais que parece desafiador para você, parece leve? Então, também é testar coisas diferentes, né? É aquele movimento de você não ficar repetindo sempre as mesmas coisas e batendo numa tecla que às vezes não é a sua. E aí você, quando se abre também para outras oportunidades, que às vezes parecem até inusitadas, né? Você fala, nossa, você vai fazer um workshop presencial? E aí você topa o desafio de fazer, o desafio com você mesmo, e aí você percebe que às vezes o seu modelo de negócio está atrelado a outras frentes. Então, aí eu fui percebendo que o workshop abria portas para outros produtos meus para as pessoas conhecerem. Então, aí isso também foi um movimento de buscar alternativas, buscar formas diferentes de fazer a mesma coisa, sabe? Fazer assim, perfeito, perfeito, faz todo sentido. O modelo de negócio enxuto, né? Modelo de negócio enxuto do seu tamanho. Então, nesse momento, o que que você dá conta de fazer e nesse momento, o que que você gosta de fazer? Então, por exemplo, o método sala, a regra dele é reunir um grupo de pessoas. Então, por exemplo, o teste que eu fiz no mês passado, em mês passado não, em agosto. Em agosto eu fiz o teste de vou fazer a reunião de grupo de pessoas dentro do WhatsApp. Então, eu fiz um grupo que recebeu áudios todos os dias, mais umas pesquisa, mais bônus. Então, as pessoas estavam se relacionando comigo. Todo dia entrava um áudio meu. Então, eu fui reunindo as pessoas dentro do grupo. Então, todo dia tinha um áudio. Estou reunindo as pessoas ali. Ali eu fui fazendo pesquisa com as pessoas. Ali eu fui interagindo. E aí, dentro do próprio grupo, fui lá e fiz.
a oferta do produto premium. Quem não comprou o produto premium, depois foi lá e recebeu a oferta do produto intermediário. Como que essas pessoas receberam isso? Algumas pessoas receberam por conversas no WhatsApp e outras pessoas foram convidadas a fazer uma reunião no Zoom. Então, aqui a gente tem esse modelo dentro do grupo de WhatsApp. A gente vai ter o modelo dentro do presencial. Ó, você pode trazer um grupo de pessoas presencialmente. Vou fazer um workshop, uma imersão presencial, um curso, um treinamento. Você vai dar um nome ali, você vai fazer 4 horas, 2 dias, um dia inteiro. Aí eu vou trazer as pessoas. E aí aqui cruza, né, com o que você está dizendo, ó. Eu vi que isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Você gosta de fazer, então vai lá e faz. Fez o presencial. Aí lembra, a gente estava conversando, ó, esse presencial mais para frente, ele pode ser um presencial gravado. Eu estou fazendo presencial, ele está gravado, mas uma pessoa que está em outra cidade, que está em outro país, que nesse momento ela não pode viajar, ela pode assistir. Ela tá assistindo, eu consegui criar uma esfera ali de gravação, onde essa pessoa ela vai estar ela vai estar assistindo, ela vai estar vivenciando também. Aí você tem pessoas que elas vão fazer o seguinte modelo: ah, eu tenho um modelo que é o café da tarde mensal. Então, ó, a gente não vai para um lugar, não vai sentar para fazer exercícios, tal, mas o que que nós vamos? Nós vamos para um lugar bem gostoso, a gente vai sentar, vai tomar café, ali a gente pode fazer alguns exercícios. Então, o que que eu estou fazendo ali? Eu estou entregando uma degustação de algo que eu faço, eu estou gerando conexão com as pessoas, e é claro que o presencial ele vai ter mais força do que o online. E a partir dali, eu preciso ter estruturado aqui o meu modelo de negócio, que foi o que a gente foi desenhando. Quais são os produtos que você já tem? Ó, eu tenho esse outro. Ó, como é que eu entrego? Porque tem uma estrutura para você entregar. Não é simplesmente eu reunir as pessoas e tá todo mundo aqui e vamos conversar. Não, eu tenho uma estrutura que eu entrego aonde esse primeiro, né, é como se fosse literalmente uma degustação para a pessoa saber o que tem a mais depois, né? Eu gosto de brincar com a questão do o pedacinho de queijo na feira. Então você chegou, aí você falou assim: meu Deus, tem um monte de queijo aqui, eu não conheço muito bem de queijo. O que que a pessoa da banca inteligente ela vai fazer? Ela vai pegar um pedacinho de cada queijo ali e ela vai deixar você provar. Então, o fato de você ter provado, de você ter gostado, de você ter opções, faz com que você leve alguma coisa. E às vezes está faltando isso, ó, a pessoa chega e está ofertando direto o produto. Ó, toma aqui meu produto. Seja um produto individual, seja um produto em grupo, seja um produto gravado, seja um produto ao vivo. A pessoa falou, tá, mas eu nem te conheço ainda. Então você chamou a atenção dela lá na rede social, a partir da rede social, né? É um funil. 1.000 pessoas vão te ver, 100 pessoas vão chegar pertinho, 10 pessoas vão comprar. O método sala, ele tá no meio. Ele tá no 100 pessoas vão chegar pertinho. Por quê? Porque ele é um conteúdo mais longo. Pode ser um conteúdo de 1 hora, uma live pode ser um método sala. Esse conteúdo que nós vamos disponibilizar para vocês assistirem depois, ele é um método sala, né? Eu não sei quantas pessoas estão assistindo depois ao mesmo tempo. Só que você fala assim: peraí, eu gostei da condução delas, gostei daquilo que elas falaram, e aí você vai ver aqui na descrição que você pode fazer contato com a gente. Então, esse é um processo que ele não para, são sementinhas, ó. Esse conteúdo ele vai ficar aqui no YouTube. Ele está aqui no YouTube. Se você faz uma live no Instagram, você pode deixar a gravação ali. Então você atrai pessoas para perto de você, depois você gera uma conexão e a partir dessa conexão a pessoa vai comprar. E pode ser que a pessoa não compre exatamente naquele momento. Ela vai comprar um pouquinho para frente, porque a gente também tem algumas regras para seguir, né? Então, tem uma pesquisa que foi feita pelo Google que diz que o momento que a pessoa vai dizer sim para você, ela viu 7 horas de conteúdo seu, ela viu isso 11 vezes em 4 canais diferentes. Aí ela falou assim: peraí, essa mulher não para de aparecer na minha frente? O que que é isso? Ela falando de postura adulta, de modelo de negócio enxuto, o que que é ter um negócio do meu tamanho, o que que é empreendedorismo sistêmico. Entende? Então a pessoa ela vai se conectando. Aí tá lá com a Adriele: o que que é essa coisa de feminino? O que que é essa coisa de mulher fortona? Que ela tá querendo dizer? Como é que é isso? Quer dizer que eu posso mudar? Quer dizer que eu tô agindo de um jeito diferente? Então, os nossos conteúdos, eles vão aumentando o nível de consciência do cliente. Só que esse processo todo, gente, ele tem que ser um processo natural. Então, quando a Adriele fala assim, ó, eu me encaixei bem fazendo o processo ao vivo e eu vi que aquilo para mim estava muito bom, estava muito encaixado, ok. O que que eu vou ficar de olho nela? Que eu pergunto, né, para quem está na mentoria. Legal, você fez o evento presencial. Quantas pessoas estavam lá?
Ah, 15 pessoas. Para quantas pessoas você vendeu? Porque às vezes, gente, eu ouço assim: foi fantástico, eu estava com as pessoas, foi uma entrega, foi uma delícia, foi quase como uma grande família. Aí eu falo, no final você vendeu quanto? Então, no final eu não ofertei. Aí ela não está usando o método sala, porque o método sala, ele é conduzido para esse fim. Qual é o próximo passo que eu posso conduzir o cliente? Por quê? Porque aí sim ele vai entrar no produto. Ele precisa estar comigo semanas, ele precisa seguir um modelo, ele precisa seguir um método, ele precisa seguir um processo. E aqui entra uma repetição de padrões. Então, imagina uma pessoa adulta que está montando um negócio, mas ainda tem dentro dela que ela precisa ser amada, que ela precisa ser aceita, que ela precisa de validação. Então, eu estou trocando a moeda dinheiro por reconhecimento. Então, isso ainda não é uma postura adulta ativada. Ah, eu estou com medo de entregar o próximo passo, eu estou com medo de fazer. Então, o método Sala ele já fica todo desenhado não só para você seguir, mas para depois você ter a provocação. Porque dentro do nosso grupo é assim, ó. Todo mês todo mundo tem que colocar uma data. Qual foi sua data? Pode colocar mais, dá para fazer ciclos quinzenais. Eu não coloquei a data porque eu tenho poucas pessoas para convidar. Então a gente precisa fazer mais ações de atração. Lembra? A pessoa precisa ver você 7 horas, 11 vezes, em 4 canais diferentes. Então eu tenho que gostar de produzir conteúdo. Se você não gostar de estar na internet, de produzir conteúdo, você não vai atingir o fim. Por quê? Porque como é um funil, você precisa de 1.000 pessoas te vendo, 100 pessoas te conectando para você ter aqui. Esses números são hipotéticos, tá? Tô dizendo aqui que você vai ter 10% de conversão. No método sala, você pode ter até 50% de conversão, dependendo da conexão que as pessoas estão com você e qual é a promessa que você está fazendo, que você vai precisar atrair o cliente correto. Só que toda essa estrutura que eu estou falando para vocês que ela é estratégica, a gente está sempre olhando qual é a dinâmica oculta. Então, por exemplo, essa pergunta sobre o que que você usou dentro do método e quanto que você vendeu do produto depois, ela é essencial para saber se você está no adulto ou na criança. Não, eu não vendi porque. Ou a pessoa fala assim: um produto que ela poderia estar vendendo por R$ 3.000, ela está vendendo por 500. Ah, porque eu quis ajudar as pessoas. Não, você não quis ajudar as pessoas, você quis validação. E essa validação você falou assim: vou colocar um preço bem baixinho, porque aí não tem como as pessoas dizerem sim, porque eu estou vendendo aquilo para que as pessoas me vejam. Aí aqui a gente já tem que olhar, não, o teu produto tem que ser uma metodologia, se você tem um negócio, o negócio ele tem despesa, o negócio ele precisa de dinheiro para existir, você vai ter que colocar, eu não estou investindo em marketing porque eu não tenho dinheiro para colocar no marketing, então porque você não está fazendo a venda correta. Então vocês estão vendo tanto de dinâmica oculta que começa, né, a aparecer, apesar de existir os estágios. Drieri colocou lá, ó, eu precisei fazer uma transição mais segura, eu precisei ter uma metodologia, então tudo isso a gente precisa preparar. Só que aonde que as pessoas mais estacionam? Elas já têm um método, têm um produto. E eu posso ter um produto que seja para entregar no 1 a 1. Ou eu posso ter um produto em grupo. Ou eu posso ter dois, três produtos. Isso a gente vai construindo, vai crescendo. A pergunta sempre vai ser o quanto você está vendendo. E se você está vendendo mais ou menos, eu já sei se você está no padrão repetitivo ou se você já está pronta para receber as estratégias. Percebe, ó? Não é só sobre ter a estratégia, é estar pronta para receber, postura adulta ativada para poder implementar. Faz sentido, Dri? Faz total sentido, Ale. E eu acho que é isso que você vai provocando a cada encontro da mentoria, para que a gente esteja na postura correta, né? De estar na postura adulta, percebendo que você não está, né? Empreender é um jogo de adultos. Então, assim, se você está empreendendo com uma postura infantil, você está ali só para receber talvez um amor, né? Uma validação, um aplauso, né? E aí você, opa, peraí, né? Vamos levar a sério. Eu tenho, né, eu tenho um produto, eu tenho algo a entregar, eu tenho algo a colaborar com a outra pessoa, mas não é no lugar de ajudar, né? Ajudar de uma forma de caridade. É um negócio. É um E negócio. apesar de todo o movimento, você tem que olhar para isso como um negócio, e isso vai te trazendo essa realidade que muitas vezes, quando a gente, por exemplo, está no mundo de trabalhar assalariado, a gente fala, eu faço o meu trabalho e no final do mês vem o meu salário, sabe? E aí a gente não percebe que quando você vai empreender, você precisa ir em busca. Não que no CLT você não faça isso, mas é diferente, porque você meio que alinhou, o teu patrão dá um cronograma para você e você segue aquilo. Se você seguir aquilo, você recebe o seu salário. Quando você vai empreender, se você não está com a postura adulta ativada, quem vai te dar as ordens, né? Quem que vai falar para você que você tem que
fazer o trabalho todo dia na rede social, ter um cronograma de atividades, é, fazer o movimento de quando eu vou vender o produto, vai ser um workshop? Que dia que vai ser? O que que eu vou fazer até lá? Né? Quanto que vai custar? Quantas pessoas vão ter? Então, assim, você precisa estar se puxando todo o tempo. Então, esse movimento que a Lê traz é para ir trazendo essa postura para a gente. E aí, conforme a gente vai fazendo todo dia, a gente vai criando esse hábito, né? Vai aprendendo. Lógico que a gente vai errar, lógico que às vezes a gente vai fazer um movimento e não vai dar certo, não vai acontecer. Mas, como diz a Lê, você precisa fazer isso 100 vezes, É. não é mesmo? Não é É, fazer uma vez e falar, ai, não deu certo. hoje o que eu gosto, né, o processo das mentorias, por exemplo, ele traz um pouco desse contexto de comunidade. Um pouco daquilo que a gente tinha no corporativo, né? Então você tinha alguém cobrando você, isso em uma certa medida fazia sentido, e você tinha as partes colaborativas que estavam ali em volta, né? No empreendedorismo, isso acabou se tornando muito solitário. Até que começam a formar os grupos. Peraí, vamos formar um grupo aqui, tá? Quem que é o líder? O líder precisa saber aquilo que ele vai orientar. Mesma coisa quando a gente vai fazer uma formação, né? Ah, vou fazer uma formação sobre o feminino ferido. Então, tem uma pessoa que estudou tudo aquilo, que aprofundou, que muito provavelmente está com o seu próprio feminino sendo trabalhado de forma constante. Então, tem um embasamento ali, né? Então, quando a gente chega no. Só que assim, é legal isso que você traz, por quê, Dri? É, essas questões, elas são muitas vezes subutilizadas. Isso eu percebo como, né, eu estou mentorando pessoas praticamente desde maio de 2013, que é quando eu abro meu negócio, mas dentro do online desde 2017. Então, o que que acontece? Você formou um grupo. À medida que você forma um grupo, você tem aquelas pessoas que elas aproveitam bem tudo que está ali dentro. Então, elas pedem orientação, elas executam as atividades, elas dão feedbacks, dão depoimentos, mostram resultados, indicam para outras pessoas. Então, tem um grupo de pessoas que está fazendo isso, que eu falo que isso tem já a ver com sistêmico. Por que que tem a ver com sistêmico? Porque isso é uma pessoa que ela está em ordem. Então, ela sabe quem é o líder da turma, ela sabe receber as orientações, ela não traz dores do passado, onde fala, ah, não, isso daqui que você está falando para eu fazer, isso aqui eu não quero fazer, não. Então, não tem uma discussão, não tem uma conversa. E aí não tem o quê? Não tem um bom aproveitamento. Aí você tem aquela pessoa que ela comprou o produto e ela some. Aí você precisa ir lá, escuta, o que está acontecendo? Não, aí tem uma história. Não, porque eu também estou fazendo uma outra coisa e está acontecendo. Então a gente precisa ficar atento a isso, porque a questão de quem está dando essa desculpa para não fazer aquilo que precisa ser feito, aqui já está mostrando uma dinâmica. Não é porque você colocou uma atividade, nessa atividade eu vou ter que me expor. E eu vi que eu não tenho pessoas me seguindo. Então eu vou lá, vou fazer a live e não vai ter ninguém me vendo. Então, tá tudo bem não ter ninguém te vendo. Você também está treinando narrativa. Então, quando você está ali dentro de um grupo onde está dizendo assim, ó, isso, você está achando que você tem que fazer isso tendo pessoas. Você não tem que fazer isso tendo pessoas. Você está fazendo isso também por outros contextos e para que isso também te provoque. Quais são as coisas que eu estou vivenciando aqui? Quais são as coisas que eu estou vivenciando aqui? E o que que eu estou curando? Porque esse processo de cura, né, esse processo de liberação, eu gosto de usar mais esse termo, você está liberado para fazer o próximo estágio, quer dizer que você vai crescendo em camadas, porque não adianta exigir uma coisa muito alta para uma pessoa que ainda está aqui. Ela precisa experimentar isso, depois ela experimenta isso, depois. E aí, quem está liderando precisa saber: ó, eu sei que a Adriele, ela está nesse ponto aqui das orientações. Então, o que que eu gosto em você? Toda a orientação que você recebe, você vai lá e faz. Você vai lá e testa e você traz o feedback. Ó, eu fiz isso aqui, aconteceu isso, por que que foi assim? Por que que foi assado? Então, ir pedindo essa orientação é acelerar o processo. E às vezes a pessoa não tem essa humildade. Por quê? Porque ela tem dores do passado, ela não pôde confiar nos pais, ela viu separação, ela não. Entende? Então, tem coisas que estão aqui no 95%. E eu tô sempre trazendo essa questão. Ó, o que está acontecendo quando. Porque quando você não faz, eu já estou treinando você. Porque eu vou contar para você por que é que você não está fazendo. E pelo fato de você não estar fazendo, quer dizer que você não vai o quê? Você não vai liberar essa questão passada. Você não vai trazer
um novo sentido para ela. Então, quem não está prosperando no seu negócio, porque assim, ó, há um tempo certo para todas as coisas. Se você não parar, você vai colher frutos e resultados. Agora, se você não souber fazer uma análise crítica de onde você tá, porque às vezes a pessoa entra na fantasia. Ah, eu fiz 3 lives e ninguém apareceu, não vou fazer mais. Isso é uma birra. Ou, eu fiz 3 lives, foi ótimo, apareceram 10 pessoas, fiquei super feliz. Você ofertou alguma coisa? Não, não ofertei. Está na fantasia. E onde eu preciso estar? Eu preciso estar na postura adulta, porque depois da postura adulta eu vou migrar para o quê? Para uma postura de maturidade. Então, no comecinho você se perde. Depois você começa a se organizar. Começou a se organizar, você vem de 1, 2, 3, 10, 20, 30. Agora, como que eu transformo isso em um método que escala? Então a pessoa chega e fala assim: eu tô vendo muita gente escalar no digital, eu quero escalar. Mas você não sabe fazer nem venda 1 a 1 ainda. Como é que você vai escalar uma coisa que você ainda não sabe fazer 1 a 1? Então, gente, ter o pé no chão, ter guiança, né? Se derreter para essa guiança para você poder experimentar. Por quê? Se você sabe como fazer, você não precisa contratar alguém para te ajudar. Agora, se você contrata alguém para te ajudar, com qual postura você precisa se entregar? Ah, Lê, mas é porque eu tive em outro lugar e as pessoas não me conduziram como você conduziu. Elas colocaram as coisas lá e mandaram eu fazer e eu não fiz e ninguém me falou nada. Pois é, não é uma mentoria sistêmica. Então, e às vezes você não sabe né, como é que você vai comprar. Por isso que a gente está fazendo esses conteúdos aqui para você, para mostrar que 80% tá onde? Tá na tua postura. E 20% na estratégia. Porque se você não tiver estratégia nenhuma e você pura e simplesmente começar a se movimentar, se sentindo bem, porque você está descobrindo quais são as dinâmicas ocultas que impedem o seu crescimento no negócio, você já vai começar a ter resultado. Ah, não, mas eu quero ter um método, eu quero ter uma estratégia. Então, procure buscar método e estratégia de quem, de alguma forma, né, também vai caminhar junto com você, porque às vezes você não está precisando de uma estratégia. Você está precisando que alguém caminhe junto com você para que você veja se você está repetindo padrões que te levam para o menos ou se você está conseguindo estruturar padrões que te levam para o mais, não é mesmo, Dri? Totalmente. Me veio um exemplo de tudo que você está falando, É. bem relacionado com a live, porque quando a gente começou a falar sobre live, não, quando a gente começou, não. Antes de eu começar a mentoria, o meu marido perguntou para mim assim: e você não pensa em fazer live, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei para ele assim: olha, eu não tô afim de fazer live porque não entra ninguém. E eu não vou fazer live porque não vai entrar ninguém, então não vai adiantar nada. E eu peguei e ele falou: então tá bom. E eu tava tipo assim, certa de que live, não ia fazer mais live. Aí conheci a Lê, comecei a mentoria com a Lê e a Lê falou assim: olha, você tem que fazer live, independente se vai ter gente ou não. Você tem que fazer, porque se você não fizer a live enquanto não tem ninguém, você nunca vai fazer para 100 pessoas, né? Você nunca vai fazer para 20 pessoas. E quando ela falou isso, eu sabia que fazia sentido e eu sabia que eu já tinha essa crença, esse bloqueio, essa coisa, né, que estava me bloqueando. Só que aí eu peguei, né, e aí já com esse convite da lei, né, de postura adulta ativada, eu falei assim, bom, eu vou fazer. Por quê? Porque a partir do momento que eu fizer, eu vou identificar o que está me bloqueando. O que que vem? Porque se eu não fizer, eu só vai ser o medo. E o medo e o desconforto. Tá, beleza. Eu vou fazer, vou dar o próximo passo, eu vou confiar no que a Lê tá me falando, porque como ela tá falando não vai ser uma live, não vai ser 7 lives, vai ser de 100 pra cima que você vai ter que fazer. Então, assim, começa logo, porque quanto antes você começar, mais antes você vai estar acelerando o processo. Agora, se você demorar um ano, você vai estar atrasando um ano. Então, assim, não fazia sentido. Eu falei, tá bom, vou fazer. Volta pra trás, arrependida, e vai lá e organiza pra fazer live. E quando eu comecei a fazer as lives, não foi nada de um bicho de 7 cabeças, igual eu tava pensando, sabe? As coisas não aconteceram como eu achei. E assim, bem-estar. Fazendo no bem-estar com uma pessoa, com 0 pessoas. E aí eu falei, não importa mais agora quantas pessoas tiver. Como disse a Lê, vamos fazer, faz com quantas pessoas tiver. E depois outras pessoas podem assistir, né? Porque a live vai ficar gravada, se você quiser e tudo mais. Então eu falei assim, bom, deixa eu aproveitar a oportunidade do que ela tá trazendo. Por quê? Porque se houver um desconforto, eu tenho ela para me ajudar a identificar esse processo,
ver o que que é que eu tô me sabotando, por quê? Porque eu não fico na criança birrenta, na fantasia, como a Lê traz, e ela vai poder me acelerar o processo. Agora, se eu não fizer nada, eu tô pagando ela à toa, né? Tipo, eu não tô aproveitando das coisas que ela pode me ajudar. Eu não tô aproveitando das orientações que ela tá dando. Então, eu tô achando que é um processo mágico, né? Então, eu fui testando. E vale a pena, porque daí quando você se coloca nesse movimento de testar, se vem um bloqueio, opa, deixa eu falar com a Lê. Ale, eu fiz um movimento e você não tem noção, minhas pernas tremeu, sabe? E aí ela fala pra você, não é assim mesmo, confia no processo, vai além disso. E aí você fala, uau, eu não tô sozinha, tem alguém que já passou por isso, que tá me mostrando que tá fazendo parte do processo, eu posso relaxar. Então, isso tudo, né, é um processo que nos ajuda e acelera o processo, que nem a Ale falou, eu posso fazer tudo sozinha. Só que quanto tempo mais eu vou levar pra isso, né, Ale? E assim, a live o que que ela é? A live ela é um treino do método Sala, porque ela é um conteúdo grande. E a live ela tem um poder curativo. Ó, eu percebi que eu senti muita tensão, minhas pernas começaram a tremer. Tá, então, Driele, volta em uma situação onde foi desafiador para você estar falando na frente de outras pessoas. Nossa, quando eu tinha 7 anos, eu fiz uma apresentação. Então, a gente vai fazendo o quê? Um resgate de um momento aonde aquele medo se instalou. Então, quando aquele medo se instalou, e às vezes assim. Qual foi o momento? Você vai dar um sentido, você vai lembrar de uma coisa com 7 anos, pode ser que tenha um outro momento que você lembrou de uma coisa com da sua festa de 15 anos. Então são coisas que elas criaram o quê? Um bloqueio ali, uma ferida, um trauma, um drama, e aí eu não consigo seguir. Então, a exposição, ela vai trazendo esse treino. Então, a live ela tem um poder curativo. Só que vamos pensar agora dentro do próprio contexto estratégico. Eu vou lá e falo assim: ó, chegou o momento de vocês irem lá treinar o conteúdo um pouco maior, porque se você não está conseguindo fazer uma live, você não vai conseguir fazer um workshop, seja online, seja presencial e tudo mais. Então, vou lá e treino. À medida que eu estou fazendo uma live, o que que acontece hoje? Eu fiz uma live, eu estou treinando narrativa. Eu vou ficar 40 minutos falando sobre um tema. Como é que eu discorro sobre esse tema? Então, eu preciso treinar. Por quê? Se você não souber se comunicar bem, se as pessoas não te veem como uma liderança dentro dessa caixinha que você se encaixou, que é o teu nicho, que é a tua especialidade, as pessoas não vão comprar. Por quê? Pessoas seguem pessoas mais fortes do que ela. Então eu preciso treinar esse movimento. Então na live eu tô curando, descobrindo coisas, eu tô liberando coisas, curando coisas, eu tô treinando narrativa. Fiz essa live, o que que eu vou fazer? Vou pegar a transcrição dessa live, vou colocar lá na inteligência artificial e vou falar assim: querida inteligência artificial, haja como uma especialista em estratégias de narrativa. Faça uma análise de todo esse conteúdo que eu fiz na live, coloca para mim quais foram os meus pontos fortes, quais foram os meus pontos fracos, quais foram os meus pontos cegos e como que eu posso fazer uma próxima live com esse mesmo tema melhor. Ela vai pegar, ela vai me dar isso. Mas eu poderia Sensacional. simplesmente falar assim, ó, querida inteligência artificial, pegue esse contexto todo dessa live e transforme ela em um carrossel com 8 lâminas. Entende? Querida live, pegue querida live, querida IA, pegue este conteúdo desta live e transforme esse conteúdo em 3 módulos para o meu próximo workshop. Olha quanta coisa eu posso fazer, eu posso pura e simplesmente movimentar, porque eu me abri para uma próxima. Agora, se a pessoa fala assim para mim, é, eu fiz a live e aconteceu isso. Aí eu vou dizer, ó, então teu próximo passo agora é isso, isso e isso. Aí eu fiz a live e senti minhas pernas tremer, gaguejei e não consegui. Eu vou lá e vou buscar dinâmica oculta. Ok, agora vamos dar o próximo passo? Vamos. Aí eu diria, pega essa live agora e vamos produzir um conteúdo. Ah, eu não gostei de como eu fiz a live. Então vamos fazer outra no mesmo tema? Só que vamos pegar a inteligência artificial, vamos colocar ela a seu favor. Então você vai colocar aqui, ó, esse prompt. E com esse prompt, ou seja, o que que é um prompt, gente? É uma regra que eu vou colocar, que foi esse texto que eu acabei de dizer para vocês aqui agora, pedindo para ela fazer uma coisa. Então, eu estou trabalhando o quê? Melhoria contínua. Isso é estruturação de negócio. Melhoria.
contínua. Eu vou fazer o próximo o ponto. Só que tem gente que chega para mim e fala assim, ó, eu fiz uma live hoje, a narrativa ficou muito boa, ficou incrível. Eu já derivei conteúdos daquilo que você trouxe, aí a pessoa pergunta para mim, e o que mais eu posso fazer agora? Ah, então, e ficou muito bom? Ficou. É um tema central de um conteúdo seu? É um tema central. Então tá. Então agora chegou a hora de você fazer um conteúdo desse, um pouco mais denso e um pouco mais pautado, e aí você vai colocar lá no YouTube. Porque na live é uma coisa mais solta, mais aberta. Aqui no YouTube, não. Aqui você vai trazer um formato mais organizado. Porque quando a gente entra no YouTube, a gente quer aprender algo. Então, a hora que eu for digitar ali, eu quero saber sobre algo, eu quero aprender algo. Então, eu tenho um conteúdo que ele ficou o quê? Ele ficou melhor estruturado. Só que o que que eu quero que vocês vejam de tudo isso que eu estou falando? Aqui você está fazendo movimentos aonde você está afim de crescer o seu negócio. Então, você tem lá uma meta financeira no ano. Você não criou um negócio porque você quer ser vista, você não criou um negócio porque é legal. Você não criou um negócio porque você quer se distrair. Você pode até fazer isso, né? Eu não sou a pessoa que vou te ajudar a fazer isso. Eu quero pessoas perto de mim que falam assim, ó, eu quero viver do meu negócio, eu quero ver que ele tem retorno financeiro, que eu posso reinvestir na empresa e que esse retorno financeiro também ajuda a minha pessoa física, o meu prolabore dentro do meu negócio. Por quê? Porque o jogo muda. Não é um jogo de distração, não é um jogo de quero ser vista, não é um jogo de tô me tornando uma mulher ou um homem, um cara legal para as pessoas e elas estão vendo. Isso ainda são aspectos da sua criança. Agora, se você precisa trazer dinheiro para casa, se você precisa contribuir, se você quer crescer o seu negócio, contribuir com outras famílias que estão trabalhando junto com você, que também estão dependendo ali em volta do teu negócio, então precisa levar o negócio a sério. E levar a sério não é só ter estratégia, porque tem gente que contrata a estratégia, não aplica e fala mal da estratégia. Ah, o fórmula de lançamento não funciona. Se aplicou de forma correta, pelo tempo necessário, todas as vezes e lapidando? Não. Então, não é justo você falar mal de uma coisa que, na verdade, foi outra coisa, né? Foi incompetência sua em conseguir sustentar todas as fases que o projeto demanda. Então, você tem que olhar para você e não é porque terceirizar é fácil, né? Colocar a culpa lá fora. Agora, quando você assume a responsabilidade, principalmente do tempo das coisas, que é um tempo certo para todas as coisas, fulano tá tendo resultado e eu não tô. Fulano tá fazendo, eu tô num estágio diferente. Então, olhar para si dentro do contexto. Então, a visão sistêmica, gente, dentro do empreendedorismo sistêmico, da mentoria sistêmica, o nosso objetivo central primeiro é esse: quem você faz as ações para poder contribuir, para poder crescer com o seu negócio. E o intuito desse nosso encontro aqui era trazer um pouco disso, da nossa experiência, a Adriele contando como é que está sendo para ela, vivenciar essa experiência, o que que ela está aplicando no negócio dela, ela foi trazendo vários exemplos aqui para gente, e que vocês saibam que se você investir nisso, você vai acelerar o seu resultado, porque talvez você fique batendo cabeça muito tempo e às vezes até desiste. Tem gente que desiste, volta para o corporativo, vai fazer outra coisa, e desiste de fazer uma coisa que está aí no teu coração que você gostaria de fazer, porque você está dizendo que não funciona, você fica atrelando tudo a marketing digital. Marketing digital não funciona, é só enganação. Essa é a história bonita que você conta para não fazer a sua parte, o que precisa ser feito. E às vezes a sua parte é você descobrir quais são as dinâmicas ocultas, quais são as histórias que você está contando, que estão instaladas dentro de você, que estão impedindo você para dar o próximo passo. E eu sou sua mentora nesse ponto, nesse aspecto. Se tem mais alguém que trabalha isso tão bem quanto eu ainda não conheço essa pessoa, pode ser que ela exista, tem tanta gente, né, trabalhando hoje, mas eu ainda não tive o prazer de conhecer essa pessoa. Então, se você quer dar um passo diferente, ativando a sua identidade da postura adulta e ter estratégias simples e aplicáveis de negócio que seja fluido você colocar isso na sua rotina, você pode dar um passo além. Clicando nos links aqui abaixo, você vai conseguir interagir comigo ou mesmo com a Adriele. Dri, deixa uma mensagem final para quem esteve aqui com a gente. E se você também tiver alguma pergunta, alguma coisa, eu também tô disponível aqui para esse finalzinho. Tá bem. Bom, eu acredito que para finalizar, é, trazendo um pouco dessa coisa que você trouxe da inteligência artificial, eu mesma conheço muito sobre inteligência artificial. Meu marido fala muito sobre, mas eu não aplicava muito. Mas com o direcionamento da lei, a forma com que ela mostrou de aplicar, a forma com que ela mostrou que você pode ganhar tempo, né, a partir de um conteúdo, desdobrar em vários, criar agentes, eu comecei a utilizar e assim, vi que realmente é muito bom.
E eu comecei a pegar dos meus conteúdos de live e eu criei newsletters a partir do conteúdo, carrossel, como ela trouxe, né? Eu comecei a ter visibilidade dessas questões que você pode perguntar para a própria inteligência artificial de como foi o conteúdo, qual foram os pontos importantes. Então, eu comecei a aplicar algo tão singelo, né, que parece, mas muito complexo, super avançado e que pode estar nos ajudando no nosso dia a dia, né, no nosso negócio, que às vezes a gente fala assim, nossa, eu não sei por onde começar. Você não está sozinho, né? Além do mentor, você tem também a inteligência artificial que pode te ajudar. Então, como a gente une forças, né? A parte sistêmica, as coisas que estão, né, na nossa história, né, nas nossas células, e coisas também que estão aí no mundo, né? A tecnologia, a inovação, e como que a gente junta tudo isso à nossa estratégia, ao nosso negócio, a quem a gente é, né? Então, acho que a mensagem final para quem tem dúvida se vai ajudar, ou, né, tem dúvida de se isso é um mundo novo, é um mundo diferente, de que vale a pena entrar, eu quero dizer para você que sim, vale muito a pena. Vale muito a pena se você quer acelerar os seus processos, porque uma das coisas que a Lê fala é: você não pode cortar caminho, mas você pode acelerar o processo. E isso é muito verdade. Então, se você está com um negócio que você quer crescer, você pode acelerar o seu processo dando um sim, né, para o seu desenvolvimento, para as coisas que estão te bloqueando junto, né, com a Lê. Abrir mão do controle do jeito que você faz, porque às vezes a gente fica muito fechado, querendo fazer do jeito que a gente acha que está certo, e não flexibiliza para abrir para novas possibilidades. E, por fim, confiar no processo, confiar na sua intuição, confiar naquilo que você quer, leva tempo, então não dá para pensar que você vai fazer tudo e você vai estar igual aquele famoso lá do Instagram em um mês, né? Em um ano. Então, confie no processo também de saber que o seu sim para o seu negócio, para o empreendimento, é um negócio que a gente vai ter que trabalhar com dedicação por mais de 5 anos, né? Para ver o negócio ficar redondo também. Então, assim, é um negócio que a gente tem que ir para a postura adulta realmente. E a Lê pode te ajudar muito nisso, ela vem me ajudando muito nisso. Então, o meu negócio, desde que eu encontrei com a Lê, eu tô vendo um desenvolvimento meu como pessoa, né? E como empresária por trás, né? E como também eu tô me conectando com os meus clientes, estou me conectando com os conteúdos, né? O desenvolvimento e a criação de coisas para desenvolvimento do meu produto e das minhas vendas tem me ajudado muito. Então, eu queria agradecer a Lê, né? Agradecer por estar fazendo parte disso e dizer que, para mim, né, tá me ajudando bastante. Então, é algo que você tem que dizer sim e tem que abrir mão de querer fazer do seu jeito. E aí, então, você vai ver que as coisas vão começar a acontecer. Vão começar a fluir. Bom, empreender é um jogo de adultos. Se você não ativar essa postura, você está fora do jogo. Se esse bate-papo aqui hoje, se esse episódio fez sentido para você, clica aqui para você me acompanhar aqui no canal, se inscreva no canal e também deixa o sininho ativado para que você saiba desse e de outros conteúdos que estão acontecendo aqui no YouTube. E vejo vocês no próximo episódio.